Olá, meu nome é Jéssica e eu vou falar um pouco sobre os biomas do Brasil, né? Mas antes de falar dos biomas que compõem o território brasileiro, bora aprender, né, o que significa a palavra bioma. Bom, a palavra bioma ela é formada pela junção de bio, que quer dizer vida, e oma, que indica grupo ou massa. E essa palavra ela foi usada pela primeira vez em 1916 por Frederick Clements, que foi um ecologista norte-americano. E segundo ele, a definição para bioma seria a seguinte: uma comunidade de plantas e animais, geralmente de uma mesma formação, uma comunidade biótica. E de forma geral, então, o que é um bioma? Bom, o bioma ele é uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas elas são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude, dentre outros critérios, né? E em nosso país, nós podemos encontrar 6 tipos de biomas, que são a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. E os nossos biomas, eles são importantes não somente como recursos naturais em nosso próprio país, mas eles têm um destaque como ambientes de grande riqueza natural no planeta. E o primeiro bioma que eu irei falar, né, é o bioma Amazônia, que ele ocupa cerca de 49% de todo o território brasileiro. E ao todo, 9 estados brasileiros eles fazem parte do bioma amazônico, que são eles o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Roraima, parte de Rondônia, parte de Mato Grosso, Maranhão e de Tocantins. E pela proximidade com a linha do Equador, né, o clima do bioma ele é equatorial e é caracterizado como quente e úmido. E ele tem temperaturas médias anuais bem elevadas e tem bastante chuva também, por períodos de até 6 meses. E a Amazônia ela possui a maior bacia hidrográfica do mundo, né, com mais de 10 mil afluentes, e a região ela detém cerca de 20% das reservas de água minerais mundiais, né, de água doce. E o seu rio de maior destaque é o rio Amazonas, porque ele possui 6.992,06 quilômetros de extensão e ele é considerado o maior rio do mundo, tanto em volume de água quanto de extensão, né? A maior parte do relevo ela possui altitude entre 100 e 200 metros acima do nível do mar. E uma exceção é o Pico da Neblina, que a gente vê aí na foto, pois ele possui 3.014 metros de altitude e é considerado o ponto mais alto do Brasil. E o relevo ele pode ser dividido da seguinte forma, né? Em planície de inundação, que é uma região que fica periodicamente alagada, no Planalto Amazônico, que é uma região com altura máxima de 200 metros, e os escudos cristalinos, que é uma região com altura acima de 200 metros. Em relação à vegetação amazônica, ela pode ser dividida em 3 grandes grupos, né? A mata de várzea, que ela é caracterizada por altitudes baixas e é onde as inundações elas são periódicas. Também tem a mata de igapó, que ela é caracterizada pelas regiões alagadas, né, onde as inundações elas são permanentes, e por fim tem a mata de terra firme, que ela é caracterizada pelas altitudes elevadas e representa a maior parte da floresta amazônica. Bom, e os exemplos de espécies nativas da flora amazônica são os seguintes, né? A seringueira, o cupuaçu, o tucumã, a castanheira e a samaúma, que ela é conhecida como a gigante da Amazônia e pode chegar até 60 metros de altura. Em relação à fauna amazônica, né, ela é bastante diversificada e ela é responsável por cerca de 20% da diversidade animal do planeta. E algumas espécies da fauna amazônica são o peixe-boi, o macaco barrigudo, os botos, o tambaqui, o irapuru e o jacaré-açu. Agora, falando sobre o bioma cerrado, né, que é considerado o segundo maior bioma brasileiro em extensão e também é a mais rica savana do mundo em biodiversidade. O Cerrado brasileiro ele abrange os estados do Amapá, do Maranhão, Piauí, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Bahia. E o clima predominante no Cerrado, né, é o tropical sazonal, que é caracterizado, né, por um clima quente, com períodos chuvosos e de seca. E no Cerrado é onde se localiza, né, as 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul, que é a do Tocantins-Araguaia, a do São Francisco e a Bacia da Prata, o que, de certa maneira, né, favorece essa biodiversidade.
Aqui nesse vídeo dá para ter uma noção, né, da alta visibilidade das águas do Rio da Prata. No Cerrado são comuns duas formações de relevo, os terrenos planos e as chapadas, como aqui na foto a gente vê a famosa Chapada dos Veadeiros. Já a vegetação é, em sua maior parte, semelhante às das savanas, né? Com árvores baixas, esparsas, os troncos eles são retorcidos, as folhas são grossas e as raízes são longas. E também são comuns os arbustos e as gramíneas. E com aproximadamente 10 mil espécies diferentes, né, na flora presente no Cerrado, encontram-se como, por exemplo, babaçu, o murici, a mangaba, pequi, o buriti, o baru, entre outros. E em relação à fauna desse bioma, né, nós temos aqui alguns exemplos, como a paca, a cascavel, a siriema, o tamanduá-bandeira, o macaco-prego e o lobo-guará. E falando sobre esse bioma que nós estamos inseridos, né, que é a Caatinga, ele é um bioma exclusivamente brasileiro. E apesar de existirem regiões semiáridas em diversos lugares do mundo, as características da Caatinga e sua grande biodiversidade fazem com que esse bioma ele seja único. E a palavra Caatinga ela é derivada da língua tupi, onde Ca significa mata e Tinga ela significa branca, ou seja, a Caatinga é a mata branca. E essa denominação ela se dá devido às características das espécies vegetais, né, desse bioma, que apresentam uma coloração mais clara nos períodos de estiagem, como a gente pode ver nessa imagem. E o bioma Caatinga, né, ele equivale a 11% do território nacional e ele é predominantemente encontrado na região nordeste do Brasil, né, onde ele ocupa 70% do território e estende-se através dos estados nordestinos de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E ele também pode ser encontrado no extremo norte do estado de Minas Gerais. O clima semiárido ele é o predominante, o que torna as temperaturas elevadas, né, na maior parte do ano. E devido aos longos períodos sem chuva, o clima ele é seco e quente. E uma característica interessante desse bioma, né, são os rios intermitentes, pois eles aparecem nos períodos chuvosos e eles evaporam durante a seca, pois a temperatura do solo, né, ela pode chegar a uma média de 60 graus Celsius e isso acelera a evaporação das águas. E também existem na Caatinga os rios perenes, né, que eles permanecem com o fluxo de água durante todo o ano e eles são encontrados também em menor número. E um rio que apresenta essa característica perene é o Rio São Francisco, que é o famoso Velho Chico. E em relação ao relevo, nós podemos encontrar as formações como serras, chapadas, os planaltos, os lajedos e a depressão sertaneja. Bom, e os longos períodos de estiagem, né, eles proporcionaram a seleção de plantas que apresentam adaptações para suportarem esse clima seco e o solo árido, né? E essas plantas, elas são conhecidas como xerófitas. E elas apresentam estruturas, né, para armazenamento de água e também elas possuem poucas folhas para evitar a evaporação dessa água. E aqui nós temos alguns exemplos de plantas que são encontradas nesse bioma. Por exemplo, o angico, a barriguda, o mandacaru, o xique-xique, o coroa de frade, catingueira, faxeira e umbuzeiro. Já na fauna, nós temos uma enorme variedade, né? Como, por exemplo, o galho de campina, o carcará, a jararaca da seca e o sapo-cururu. Agora eu vou falar um pouco sobre a Mata Atlântica, que é um bioma composto por um conjunto de florestas e ecossistemas que correspondem a 15% do território brasileiro. E a Mata Atlântica, ela ocupa a faixa litorânea do Brasil, né? E sua floresta é a segunda maior em extensão do país. E dentre os estados brasileiros, ela está presente em 17 deles, que estão listados aí na imagem. E o clima, ele é predominantemente tropical úmido, e ele apresenta microclimas como o tropical de altitude e o tropical litorâneo úmido. E a Mata Atlântica, ela abriga uma intrincada rede de bacias hidrográficas, né, formada por grandes rios como o Paraná, o Tietê, o São Francisco, o Doce, o Paraíba do Sul, o Paranapanema e o Ribeira de Igapé. E em relação ao relevo da Mata Atlântica, né, ele é constituído principalmente por planícies, por costeiras e por colinas. Já na vegetação,
ela é formada, né, por árvores de grande e médio porte, e isso acaba formando uma floresta bem densa e fechada, como dá para ver nessa imagem. E segundo dados do meio ambiente, né, a Mata Atlântica ela possui aproximadamente 20 mil espécies vegetais, o que corresponde a mais de 35% das espécies que existem no país, né? E alguns exemplos são o jacarandá, o pau-brasil, os ipês, as orquídeas, as begônias e as bromélias. Agora, em relação à fauna, nós temos o mico-leão-dourado, o bicho-preguiça e as capivaras. Agora a gente vai falar do pampa. O pampa ele também é denominado pampas, campanha gaúcha, campos sulinos ou campos do sul. E ele é o único bioma brasileiro, né, presente somente em uma unidade federativa, ou seja, o pampa ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul e parte dos países Uruguai e Argentina. O clima do Pampa ele é subtropical, com 4 estações do ano muito bem definidas. E em relação à hidrografia dos Pampas, ela é formada pelos rios da bacia do Uruguai e pela bacia secundária do Sudeste e Sul, né? E a bacia do Uruguai ela serve como um limite entre as terras brasileiras, as uruguaias e as argentinas. E o bioma Pampa ele é formado por 4 conjuntos que caracterizam seu relevo, né? Que é o Planalto da Campanha, a Depressão Central, o Planalto Sul-Rio-Grandense e a Planície Costeira. A vegetação dos pampas, né, ela apresenta geralmente gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. E pesquisas indicam que a flora do pampa ela apresenta aproximadamente 3 mil espécies de plantas e algumas delas são o louro pardo, a cabreúva, a babosa do campo, as araucárias, né, a canjerana e a bracatinga. Já a fauna do bioma ela é muito rica e bem diversa e é caracterizada por uma grande variedade de aves, mamíferos, répteis, etc. Alguns exemplos são o caxinguelê, o macuco, o tie-sangue, o graxaim do campo, o sapinho admirável de barriga vermelha e o gato dos pampas. Nosso último bioma ele é o Pantanal, ou Complexo de Pantanal, e ele é o maior bioma brasileiro. Não, na realidade, ele é o menor bioma brasileiro e é a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros de extensão, né? E esse bioma ele abrange os estados brasileiros do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul e ainda uma pequena parte da Bolívia e do Paraguai, onde ele é chamado de Chaco. E o clima do Pantanal, né, ele é predominantemente tropical, continental, e ele é marcado pelas altas temperaturas e o grande índice pluviométrico, apresentando um verão quente e chuvoso, né, e um inverno frio e seco. E o Pantanal ele pertence à bacia hidrográfica do Alto Paraguai e ao todo são 180 rios, né, que integram a bacia e que desaguam nos principais afluentes do Pantanal, como o Paraguai, o Cuiabá e o Aquidauana. E em relação ao relevo, a planície ele é o tipo de relevo predominante no Pantanal. Já a vegetação pantaneira, né, dependendo da altitude, ela vai envolver gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e também arbustos. E a flora do Pantanal ela é constituída, né, por plantas que são migradas do Cerrado e da Amazônia, como por exemplo o camalote da meia-noite e a Vitória Regia, que está aí na imagem, e também do Chaco, da Mata Atlântica, ocorrendo raras espécies endêmicas do Pantanal. Já em relação à fauna do Pantanal, né, são encontrados uma grande biodiversidade. E alguns exemplos são o tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal. Temos também a anta, o cervo do Pantanal, a ariranha, o jacaré do Pantanal, né, e a onça pintada. Bom, essa foi a nossa aula sobre os biomas do Brasil, esse país maravilhoso de dimensões continentais e que possui uma biodiversidade incrível, né? E eu espero que tenha sido uma aula muito interessante, que vocês tenham aprendido bastante sobre essa biodiversidade maravilhosa que existe no nosso país, sobre as principais características desses 6 biomas, né? E eu agradeço pela atenção.